Para a gente começar, todo mundo já pode abrir aí a Bíblia no capítulo 1 de Daniel. A gente vai fazer também a leitura do capítulo 1 e vamos comentar algumas coisas relacionadas a ele. Só que eu quero trazer uma parte também da introdução e com isso a gente vai sempre agregar algumas informações. Da última vez a gente falou muita coisa a respeito do tempo histórico e tudo. O livro de Daniel, ele não está colocado numa cronologia dos fatos. Ou seja, Daniel, quando ele está escrevendo, ele começa a escrever e no meio do livro ele fala de um assunto que é fora daquele tempo e depois ele volta a falar de um assunto dentro daquele tempo. Porque se a gente for ler o livro de Daniel achando que ele está cronologicamente correto, ou não é correta a palavra, mas em ordem cronológica, a gente vai se perder um pouco. Então, o primeiro princípio, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. A segunda coisa que a gente tem em mente é que o livro de Daniel, ele não foi escrito ao mesmo tempo que os fatos estavam acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Daniel não foi jogado hoje na cova dos leões e ontem ele foi lá, então de noite ele foi lá e escreveu no diário: querido diário, hoje eu fui jogado na cova dos leões. Não foi assim que o livro de Daniel foi escrito. O livro de Daniel, ele foi escrito um período depois daqueles fatos que o próprio livro de Daniel narra, ok? É como se a gente parar para pensar lá no livro de Gênesis. Quem escreveu o livro de Gênesis, a especulação ou a ideia que se tem é que foi o próprio Moisés que escreveu. Quantos anos Moisés não estava daquilo? Moisés foi quem foi lá libertar o povo do Egito. Quanto tempo que o povo ficou lá no Egito mesmo? 400 anos. Então, para vocês terem ideia, quando Moisés foi libertar o povo, só no tempo do Egito já tinha passado muitos anos. Pensa lá o que passou antes. Entendeu? Abraão, Isaac e Jacó foi antes. Noé veio antes, dilúvio veio antes. Então, o livro foi escrito depois dos fatos. A diferença é que Daniel, ele escreveu os fatos que ele mesmo viveu. Entenderam isso? Dentro desse parâmetro, a gente tem algumas especulações e algumas informações que eu preciso passar para vocês a nível de conhecimento. Então, vocês vão anotar aí, assim, teorias sobre o livro de Daniel. Teorias, quem está anotando aí, teorias sobre o livro de Daniel. Posso usar o nota do telefone? Devem trazer caderno, já avisei vocês. Tragam caderno, tragam caneta. Se na impossibilidade do caderno e da caneta, não há problema de anotar no telemóvel. Só que vocês vão precisar dessas informações. Teoria sobre o livro de Daniel. É uma das teorias. Eu vou ver se a gente sempre traz uma na aula, mas a gente não pode se apegar muito nisso para que a aula fique mais dinâmica, tá? A primeira teoria é o seguinte: o livro de Daniel, ele não é escrito por Daniel. Essas teorias que eu estou passando para vocês é para que um dia, se vocês forem questionados quanto a isso, vocês saibam responder, ok? São teorias que vão contra o cânon da Bíblia, ou contra a nossa ideia de que o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel, mas vocês precisam conhecê-las para saber revidá-las, ou seja, respondê-las, tá bem? Vou passar de uma forma superficial. Diz que o livro de Daniel não foi escrito por Daniel. Primeiro ponto, não foi escrito por Daniel. A teoria sobre o livro de Daniel é volta. O livro não foi escrito por Daniel. Vou anotando aqui, deixa eu inclinar um pouquinho aqui, que talvez dê para o pessoal ver também o quadro aí, espero que sim.
Segundo ponto, os meninos aí eu acho que não estão conseguindo ler no Zoom, né? Não, a imagem está muito... Claro. A luz. Pois é, a gente vai dar um jeito nisso, eu vou pensar uma... Dani, tenta apagar a luz da frente e acender essa daqui, faz favor. O segundo ponto, então o primeiro ponto, o livro não foi escrito por Daniel. O segundo ponto é que... Não se engana. Pode voltar. Pessoal do Zoom, eu vou ditando e vocês vão escrevendo aí. O segundo ponto é que Daniel não era quem o próprio livro diz. O que isso quer nos dizer? Daniel, ele é um personagem figurativo, é uma figura feita para representar um movimento de rebelião, ou de resistência, melhor dizendo, tá bem? Daniel é um personagem criado. Daniel é um personagem criado para figurar um movimento. Para figurar um movimento prontos de resistência, um movimento de resistência. De quem é esse movimento de resistência? Dos judeus. O que isso nos diz? Esses são os dois pontos mais importantes dessa teoria, tá bem? E essa teoria ela vai se basear na forma como que o livro foi escrito, nos idiomas em que o livro foi escrito, ok? E no tempo total que o livro foi escrito. O livro de Daniel, ele foi escrito em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Livro de Daniel, esse é o terceiro ponto. Livro de Daniel foi escrito em 3 idiomas. Quais são os 3 idiomas dos livros? Do livro de Daniel, desculpa. Aramaico, hebraico e grego. Hebraico, primeiro. Hebraico. Aramaico. E grego. E grego. E o quarto ponto é que o livro de Daniel, os escritos encontrados que compõem o livro de Daniel, eles datam de aproximadamente 200 anos entre um e o outro. Então, o período de todos os acontecimentos que o livro de Daniel trata, ele está compreendido entre aproximadamente 200 anos. Essa é a teoria que diz isso, ok? Então, a história do livro... Esse é o quarto ponto? Sim, quarto ponto. A história do livro se passa em... Mais ou menos, né? 400 anos aproximadamente.
Perdão, desculpa, gente, 200 anos. Onde eu tirei 400 aqui? 200 anos foi o tempo que o povo ficou lá. É o povo errado. Então, a história do livro de Daniel, a história contada no livro de Daniel, ela engloba um período de 200 anos. O que tem mais a ver, ou melhor, o que tem mais força nesse sentido quanto a Daniel ser um personagem figurativo? Eles acreditavam... Tá difícil, hein? Eles acreditavam que Daniel era uma figura que representava qualquer um dos judeus que passavam por aquilo que o livro de Daniel conta. Então, quem foi jogado na cova dos leões não foi um moço chamado Daniel, mas foi qualquer judeu ou vários judeus jogados na cova do leão porque não queriam adorar a estátua de quem? Nabucodonosor, tá? Não tem problema que a gente ainda vai ver isso, está lá no capítulo 3, se não me falha a memória. Então, o que acontece? Essa teoria desse livro, ele vai falar que qualquer coisa que aconteceu, por exemplo, a fornalha de fogo, fornalha é de fogo, né? A fornalha ardente lá que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. Essa fornalha, ela existiu, conforme diz o livro, foram jogados lá homens, conforme diz o livro, mas eram vários judeus que não se dobraram perante a estátua de Nabucodonosor. Então, por conta disso, eles fizeram um livro contando isso e fizeram como se fosse um pseudônimo. Que é quando você cria um personagem e esse personagem ele vai representar ou o autor ou vai representar ali um certo grupo. E esse Daniel, da qual essa teoria vai falar, é que não era uma pessoa, mas era um grupo de pessoas que estavam dispostos a lutar pela sua liberdade religiosa, tá? É isso que essa teoria fala de uma forma um pouco mais superficial. Agora eu vou perguntar para vocês: existem pontos positivos nessa teoria? Essa ideia nos traz uma ideia de verdade em algum ponto? Sim. Gessé não. Alguém aqui do Zoom concorda que isso tem algum ponto de verdade? Não. Não? Talvez só, não sei, mas talvez a parte de ter sido escrito nesses 3 idiomas, talvez. Sim. Talvez é isso. Tá bem. Alguém aqui do presencial tem alguma ideia de verdade sobre isso? Eu tenho a mesma ideia de Gessé. Eu também. Só nessa? Sim. Então vamos lá. De fato, o livro de Daniel, nós como os cristãos e também os próprios judeus, no quesito do cânon, acredita sim que Daniel foi o autor do livro de Daniel. Este livro, ele está colocado na nossa Bíblia no ponto de profeta. Um dos profetas maiores, inclusive o último da lista. Profetas maiores, eu vou relembrar vocês, são os profetas que escreveram mais quantidade, ok? Capítulos, uma extensão maior de escrita. Isso é considerado como profeta maior e profeta menor. Se vocês olharem na Bíblia, são aqueles livros que tem aí um capítulo, 2, 3, no muito 4. Esses são os profetas menores. Daniel faz parte dos profetas maiores porque escreveu mais. Então o livro tem 12 capítulos. Na Bíblia, que é Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, o livro de Daniel também está lá. Só que ele está numa parte considerada poesia, que é os contos da corte do exílio. Ele não está na mesma categoria que estariam os outros profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Eles não incluem assim.
Na Bíblia chamada Septuaginta, é a Bíblia dos católicos, tá ok? Esta Bíblia, ele vai estar lá também, só que ele vai estar com adição, se não me falha a memória, de mais 2 capítulos que discordam do restante do livro. Por isso não são considerados como capítulos verdadeiros. São considerados como capítulos acrescentados às Escrituras Sagradas. Até aí, tudo bem, tranquilos. Segundo ponto para a gente debater, Daniel é um personagem figurativo. Daniel não é um personagem figurativo. O que a Bíblia vai nos trazer, inclusive no primeiro capítulo, é de um homem demonstrando resistência perante aqueles outros homens que foram levados junto com eles, da mesma nação, do mesmo Deus, mas que já estavam satisfeitos em se corromper. Por que isso diz mais justiça do que falar que Daniel era um personagem figurativo que representava um movimento de rebelião ou de... a palavra toda hora foge. Resistência. De resistência. Por quê? Por que o povo foi levado para o exílio? O povo foi levado como cativo porque Deus havia já avisado o povo por várias vezes e através de vários profetas que o povo não estava cumprindo os princípios de Deus e que Deus iria permitir que esse povo fosse levado cativo. Tanto que em vários capítulos dos vários profetas a gente vai ver uma seguinte exclamação: se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, voltar atrás dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei, Deus, ouvirá do alto dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. O povo se arrependeu? Não. Se o povo não se arrependeu, quando aqueles jovens que são levados em cativeiros têm a oportunidade de comer da mesa do rei, eles vão dispensar isso? Sendo que eles já praticavam o errado antes? Então Daniel, Misael, Azarias e Ananias eram homens que eram verdadeiros remanescentes daquela terra. Mas na terra de Judá, antes do cativeiro, eles já eram os remanescentes lá. Entenderam? Então, esse é outro ponto. O livro escrito em hebraico, aramaico e grego. Sim. Se a gente parar para ver, os estudos vão mostrar que o primeiro capítulo ele foi encontrado só em hebraico. O capítulo 2 ao capítulo 7 foram escritos em aramaico. E do 8 em diante até o 12 são capítulos escritos em grego. Um grego que já é um pouco mais atual para aquela época. Então, por conta disso, às vezes eles misturam muito essa última questão, que a história dos livros ela se passa entre 200 anos, quando na verdade o tempo do escrito é que é aproximadamente 200 anos. Mas por quê? Daniel pode ter escrito o livro todo em hebraico e por acaso ele talvez tenha feito uma transcrição, desculpem, eu me embolo mesmo com as palavras com R. Ele tenha feito a transcrição em aramaico, porque aramaico era a língua mais falada no próximo império depois da Babilônia, que é o Império Medo-Persa. Então o aramaico era a língua mundial. Hoje nós estamos em Portugal e eu vim do Brasil. São dois países que falam o quê? Português. Qual que é a língua conhecida como língua internacional? O inglês. É francês? Não. É alemão? Não. Graças a Deus não. É o português? Não. Não. A língua conhecida como internacional é a língua inglesa. Por quê? Estados Unidos é um país que alcançou o nível de primeira potência há muitos anos atrás. E a língua inglesa dos Estados Unidos passou a ser uma língua comercial. Então isso fez com que ela se tornasse uma língua internacional. Se você sair daqui e for para a China, você não precisa falar chinês, desde que você fale inglês. Se você sair daqui e for para a Alemanha, você não precisa falar alemão, desde que você fale inglês. A mesma coisa acontecia no tempo aqui do Império Medo-Persa.
Você não precisava falar o grego, o hebraico, o sumério e a língua do Egito lá. Você não precisava falar nem escrever nada disso, desde que você falasse ou escrevesse aramaico. As grandes nações, ou se não talvez todas, deveria ter ali pessoas que conseguiriam te entender falando em aramaico. Até aí, tudo bem? Estamos tranquilos? Galera do Zoom, tudo bem? Sim. Ok. Essa é a teoria de hoje que eu quero que vocês anotem, vejam aí. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Se vocês depois, olha, eu raciocinei isso a respeito dessa ideia sobre o livro de Daniel e tal, também podem perguntar, tá bem? Agora, se não há mais dúvidas nem comentários quanto a isso, nós vamos pular para o nosso primeiro capítulo de Daniel. Eu quero ver se a gente consegue fazer essa aula assim para ser mais dinâmica, tá? Preciso pegar o tablet. Você quer o que? Ler? Pode ler para mim. Eu quero só ler uma coisa para vocês aqui, que eu grifei, que diz assim, ó. Baseado nessa teoria, esse estudo aqui, ele traz uma coisa que tem um pouco a ver, que eu acabei me esquecendo de comentar isso, a respeito dessa resistência. Ele vai falar assim, olha, abre aspas, podemos compreender Daniel, então, como aquele que empresta o rosto ao movimento. Ou seja, Daniel já não é mais só um personagem figurativo, mas alguém que existiu, mas que ele foi como se fosse um porta-voz desse movimento de resistência. Tá? É uma segunda hipótese dessa mesma teoria, tornando um movimento de resistência mais palpável para os seus simpatizantes. Daniel se torna, assim, um personagem paradigmático. Isto aproxima a proposta do movimento ao dia a dia do povo oprimido e sujeito às mesmas ameaças que o personagem protagonista dos contos da corte, que é conhecido primeiro ao 6º capítulo de Daniel, ou mesmo o visionário, que é a respeito de Daniel como ter as visões, estaria vivendo ou teria vivido. Como vemos, o livro de Daniel é mais que uma literatura isolada, fruto de um momento específico de uma única pessoa, mas reflexo de um movimento maior, que olha a história na perspectiva da ação de Deus, que está para além dos poderes dos impérios. Por isso, requer de seus fiéis resistência e obediência, para que possam se tornar herdeiros da transformação da história. Essa frase, ou melhor dizer, essa pequena citação, ela tem um ponto de verdade e um ponto de mentira. O ponto de verdade é afirmar que Daniel ele se torna assim um exemplo, tanto para o povo judeu, quanto até hoje para nós, de uma resistência à busca pela santidade e uma resistência no sentido de permanecer de uma forma pura, ok? Então, o Daniel, ele tem mesmo essa característica de trazer para nós este exemplo. O que a gente fica um pouco difícil de entender é que aqui quer trazer como um movimento de uma nação, que na verdade não era. Claro, havia outros como Daniel, como Misael, como Azarias e como Ananias? Sim, havia. Até porque depois que foi cumprida eu vou dizer a promessa do cativeiro, né? Depois que foi cumprida a profecia que o povo seria levado como cativo, o povo começou o quê? Opa, Deus estava falando e a gente não quis escutar. Deus estava falando e nós estávamos matando os profetas. Agora o cativeiro aconteceu. O que é preciso para sairmos do cativeiro? Rendermos de novo adoração a Deus e só a Deus. Só que a gente parte de uma complicação.
É a mesma situação, se a gente parar para ver aqui o que está acontecendo no cativeiro, e a gente já vai falar disso, é um pouco puxado porque vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Aquele povo foi levado de cativeiro de Judá para a Babilônia. Quando Jesus voltar, as pessoas vão ficar aqui e isso vai se tornar, como o próprio Apocalipse diz, uma Babilônia, outra Babilônia. O que isso nos diz respeito? Se as pessoas, os cristãos, estão aqui brincando de ser crentes, que é uma época fácil, vamos dizer assim, entre aspas, de ser cristão, porque não há perseguição onde nós moramos, não há problema. A gente está fazendo um estudo hoje aqui, não tem ninguém aqui na porta vigiando o que a gente está falando. Não tem problema nenhum você pregar uma coisa aqui que, digamos, vai de encontro ou vai contra uma ordem política, no quesito de a gente estar pregando o princípio de Deus, não de rebelião, tá? Vou esclarecer isso. Então, o que isso nos diz respeito? Estamos num momento bom, fácil de ser cristão, não há perseguição. Mas quando Cristo voltar, a igreja subir, as pessoas que estiverem aqui que conhecerem a verdade, se elas se dobrarem perante o anticristo, elas vão ser consumidas com ele quando acontecer o Armagedon. Se essas pessoas não quiserem aceitar o anticristo e lutarem contra o seu domínio, só um minutinho, o zoom caiu rápido hoje. Se nós, nos dias de hoje, que é tranquilo de sermos cristãos, não somos, como que vai ser quando for o tempo do anticristo e ser cristão é uma sentença de morte? Ser cristão significa você optar por morrer. O que isso diz respeito? Aconteceu uma coisa parecida nessa época de cativeiro. Por quê? A exemplo, Nabucodonosor ele faz uma estátua de ouro e fala assim: todo mundo tem que adorar essa estátua. Ponto. Quem não adorar vai ser executado. Ponto. Existe alguma alternativa em adorar a estátua? Não. Existe. Morrer. É o que a gente fala. Ninguém é obrigado a nada. Só pega as consequências do que é necessário. Tem como fugir? Por favor. Fugir da cidade? Não, o povo está aqui como um povo cativo. É assim, muitos judeus eles têm algumas regalias lá, mas não é uma coisa que vai prevalecer a ponto dele virar e falar assim: olha, eu não estou muito afim de seguir sua ordem, rei, então eu estou indo embora, juntei minhas coisas, tchau e benção. Não existe isso. Não existe essa hipótese. Dani, alguma dúvida quanto a isso? Ao que eu acabei de comentar? A esse paralelo? Tá bem. Capítulo 1, do verso 1 até o verso 4 ou 5. Se não me for mal, pode ler até o 4, pai. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Até o 4, né? É. Sim. Primeiro ponto que fala aí logo no primeiro capítulo é o terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Depois a gente vai, provavelmente para a próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o Jeoaquim. Se esse rei foi bom ou não foi. Jeoaquim,
ele reinou a partir do ano 609 a.C. 609 a.C. Ele é um rei, ele reinou por volta de 11 anos. Se não me falha a memória, 11 anos. Então a gente depois vai trazer as informações todas do reinado lá do Jeoaquim, que é quando Daniel é levado cativo. O que acontece no terceiro ano do reinado? Ele assumiu o reino, 3 anos depois que ele assumiu o reino, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a terra de Judá. Judá era o reino do sul, certo? Sitiar a cidade, entrar, pegar o que te interessa e ir embora com a cidade enfraquecida. Não é destruir por completo a cidade. Tá bem? Sitiar a cidade, a gente vai ter uma ideia de que ele entrou, pegou tudo que era de valioso, tudo que deixava a cidade forte e depois destruiu, claro, pôs fogo, destruiu, virou as costas e foi embora, deixando para trás um rastro de destruição, mas deixando lá também pessoas para trás, enfraquecidas. O que acontece? Ele escolheu. Quem ele escolheu? Jovens que fossem da nobreza e da realeza. Por quê? Tinha poder. Arthur. Que era importante. Pra ter. Quem disse aí, Vitória? Então era pra estar no mesmo patamar social? Mesmo costumes? Não, porque o povo judeu não tinha o mesmo costume. Mesmo patamar social, em tese sim, mas não é bem por causa do social. Mas por quê? Por causa de quê, Dani? Conhecimento. Conhecimento. Também tem um pouco a ver sim com a questão social, porque a ideia é que esses jovens eles fossem preparados para trabalhar em um palácio. Logo, aqueles que eram filhos da nobreza, filhos da realeza, seriam provavelmente os jovens mais estudados, mais educados, mais bem comportados. Porque se eles eram jovens, filhos de realeza e filhos de nobreza, os pais tinham condições de pagar para eles estudarem, tinham condições de serem bem educados e condições de conhecer e entender como se portar perante a nobreza. Por este motivo, diga, Nick. Aqui na minha Bíblia fala que mandou escolher Tem que tirar a máscara e falar um pouco mais alto. os prisioneiros israelitas. Depois fala alguns jovens da família do rei e também das famílias É isso que são. Exatamente. Levar como prisioneiros esses jovens aí. As características eram jovens que fossem da realeza e da nobreza. Inteligentes, cultos. Visando conhecimento, cultura, o social dessas pessoas, socialização dessas pessoas, como essas pessoas iriam se sociarem no palácio. Socializar, desculpa. Obrigado, Dani. Então, a visão de Nabucodonosor era essa: eu preciso trazer para cá jovens que vão prestar o serviço, mas jovens que já venham com um certo preparo. Não era qualquer um. E depois, também vai falar, se não me falha a memória, no versículo 2 ou 3, que Nabucodonosor também retira alguns utensílios de ouro que estavam guardados no templo e levou para o templo do Deus da Babilônia em Sinear. Deus permitiu que ele levasse esses utensílios. Ok? Sim. Entendidos? Sim. Dani, 5 em diante, por favor. Alguma dúvida até aí o 4? Quanto a isso? Não? 5 em diante, Dani. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei.
Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Pronto. O segundo ponto do relato de Daniel, nesse primeiro capítulo ainda, ele já contou quando é que aconteceu e o que aconteceu, e aí eles chegam lá na corte, ou melhor, chegam lá no reinado da Babilônia. E aí o que acontece? Já tem ali uma proposta de como que aqueles jovens vão ser tratados. Eles iriam ser tratados com a comida do rei, ou seja, em tese, a melhor comida do reino. Eles iriam ser tratados como realeza, porém, eles iriam ter que estudar tudo relacionado à cultura da Babilônia e se tornar jovens sábios na cultura babilônica. Propósito disso: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele queria reunir jovens que pudessem trazer para ele um domínio sobre o seu próprio povo, o próprio povo daqueles que se tornam seus escravos. Vamos pela linha de raciocínio assim. Nabucodonosor pega esses jovens, os jovens se tornam jovens cientes da cultura babilônica, e então eles interagem com o povo, falando que a cultura babilônica é uma cultura boa, positiva. Eles são filhos já da nobreza e da realeza, e eles estão a favor da cultura babilônica para fazer com que todo o povo, ou toda aquela nação da qual aqueles jovens são filhos, acabem por seguir aquele mesmo caminho. O que Nabucodonosor estava pensando? Eu tenho aqui o povo e eu tenho aqui a realeza. Se eu dominar a realeza e fazer com que a realeza se curve perante mim, todo o povo vai seguir. A realeza se curva, o povo se curva. A realeza aprende a cultura, o povo aprende a cultura. A realeza, ou a nobreza, aprende o idioma da Babilônia. O povo aprende a mesma coisa. Essa era a estratégia de pensamento de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, ele é conhecido, até em um dos capítulos, como o rei de reis. Ele era um cara que queria se tornar um Deus em forma de homem. Porque ele queria que tivessem os outros reinados e essas outras nações fossem todas se curvar perante o império dele. Ele não queria ser rei de uma nação, ele queria ter um império. Ele tinha reis, ele tinha governantes, mas ele queria que todos esses ficassem lá nas suas aldeias, lá nas suas terras, mas venerassem ele como rei soberano ou rei absoluto. Era isso que ele queria. Só que para ele chegar nesse processo, ele precisava trabalhar o povo. Porque se ele convence a nobreza disso, ele não precisa entrar em guerra com aquela outra nação. Vamos puxar para os judeus? Se a Babilônia convence a nobreza dos judeus de que adorar os deuses da Babilônia e seguir a cultura babilônica é bom e eles vão fazer, Nabucodonosor não precisa entrar em guerra com os judeus. Entenderam? Isso me lembra Roma. Também. Não só Roma, mas muitos outros impérios fizeram as mesmas estratégias. É como se fosse assim: você quer convencer o seu inimigo de que você é melhor do que ele, então ele tem que te adorar e com isso ele ganha alguns benefícios. Entenderam?
Só que Nabucodonosor só fez o que fez, e a própria Bíblia vai falar, porque Deus assim o quis. Deus quis isso. Não é porque Nabucodonosor era o cara, mas porque Deus permitiu que ele se tornasse por algum tempo o cara. Esse é o problema com o orgulho. Você é bom em alguma coisa? Você sabe fazer alguma coisa? Glória a Deus. Porque foi Ele que te capacitou. Eu sou assim no meu trabalho, vou dar isso como exemplo. Eu estou aqui fazendo meu serviço, o pessoal chega e fala: caraca, mano, você fez muito bem. Que top, que bom que você gostou. É muito bom isso. Eu gosto de receber elogio pelo meu trabalho, porque eu me esmero em fazê-lo. Eu gosto de fazê-lo bem feito. Só que eu tenho que reconhecer que a capacidade de fazê-lo vem de Deus. Eu sou inteligente para fazer? Sou. Eu consigo fazer? Consigo. Eu faço bem feito? Faço. Por quê? Porque Deus me capacitou. Entenderam? Vamos entender a Bíblia nesse sentido. Deus ele não te proíbe de você ser nomeado como bom naquilo que você faz. Porque na Bíblia está cheio de exemplos assim. A Bíblia, o próprio Deus faz isso. O próprio Deus ele exalta as pessoas com títulos. Davi, homem segundo o coração de Deus. Abraão, pai da fé. Noé, homem justo. Quem foi que falou isso? Deus. Então, o próprio Deus, como diz até Inês, qualifica-nos. Ele nos qualifica. A questão é a gente reconhecer que foi Ele quem nos qualificou. Eu posso fazer? Posso. Eu sou bom no que faço? Sou. Eu mando bem? Mando. Por quê? Porque Deus me capacitou. Só Deus pode nos capacitar. Você pode estudar, você pode fazer tudo. É mérito seu que você estudou? Sim, é mérito seu que você estudou, você se esforçou. Deus não quer seu mérito, mas Ele quer a glória, porque a glória pertence a Ele. Porque se Ele tirar o ar que a gente respira, não adianta você querer estudar, você ser inteligente. Entenderam? Então, o que Nabucodonosor queria era convencer toda aquela nação que aquela nação deveria se dobrar perante ele. E é o que a gente vai ver durante o livro. Só que chega num cara chamado Daniel, e nos seus 3 pássaros, Misael, Azarias e Ananias. E quando eles se deparam com a mistura, com a injeção de cultura, de agrados, para que aqueles jovens se comportassem bem, porque a comida real era para que isso acontecesse, para que não houvesse ali rebeldia e nem resistência, o que eles fazem? Opa, peraí, não, eu não vou me contaminar. Entenda bem, porque eu até preparei uma palavra sobre isso. Daniel, ele não escolheu não se contaminar. O quê? Meu Deus, rasga a Bíblia. Não, ninguém, calma, segura. Daniel, ele não escolheu não se contaminar. Daniel escolheu permanecer sem se contaminar. Permanecer puro. Por que faz essa diferença? Porque senão Daniel, só naquele momento, quando ele foi levado para o cativeiro, quando ele foi levado para o cativeiro, 606, não, é 606, outro ano, eu tenho que rever isso, isso está errado. Isso está errado, espera que não é essa data. Pronto. Quando Daniel é levado para o cativeiro, deixa eu fazer assim que é melhor. O cativeiro, ele é um momento na vida de Daniel, certo? Daniel, ele existia antes do cativeiro, ele existiu durante o cativeiro e depois do período do cativeiro. Daniel, ele não escolhe ser puro aqui. Não, ele já escolheu ser puro aqui. E daqui, antes do cativeiro, ele vai passando pelo cativeiro,
e o pós-exílio sendo Puro. puro. Puro no sentido de ser santo, imaculado, sem pecado? Não. Não, porque senão era ele que era o Messias. Não. Puro no sentido de escolher se afastar das coisas que contaminasse ele, o levasse para a adoração a outros deuses. Só que aí a gente tem um paralelo bem interessante. Daniel, ele opta por não comer da comida real como um símbolo da sua purificação. E aí acontece até lá que ele conversa lá com o chefe fala, não pode rolar isso não, meu amigo. Porque se eu deixar você sem comer e você parecer um pouquinho mais menos saudável, a minha cabeça é que rola. Não vai rolar então não, Daniel. Aí Daniel vai lá e conversa com o cozinheiro. Fala assim, olha, faz uma experiência. 10 dias. A gente vai comer só aqui batata, beterraba, cenoura, só legume. E o resto do pessoal come o que quiser. Daqui 10 dias, você vê como é que está o resultado. E conforme for, você faz conforme você queira. Aquele homem faz essa experiência. 10 dias depois, como é que está Daniel, Azarias, Misael? Mais saudável. Tá tudo batata aqui. Tudo Tá nada. bombadão. E como é que estão os outros? Tá tudo barrigudo. Tá um chefe. Enchendo a cara no vinho, comendo picanha todo dia, o que que dá? Os colesterol lá em cima. Então, estavam todos os outros menos saudáveis, aparência de menos saudável, ok? Então, a partir daí, o próprio chefe da cozinha fala assim, não, tira a carne, tira o vinho, tira as iguarias, que hoje eles vão tomar água e comer legumes daqui para frente. Dani, a partir do verso 9, por favor. Achei que era o 10, mas não vai. A partir do 9 aí, capítulo 1, a partir do versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês. Não, peraí, só um minutinho, é isso mesmo. Sim. Pronto, a partir do 17. A partir do 17. A partir do versículo 17, galera. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Pronto. Daniel, Azarias, Misael, Ananias escolhem não se contaminar com a comida do rei, mostrando assim purificação, pureza, se tornarem ou se manterem, permanecerem puros. Só que no versículo 17 diz que o próprio Deus abençoou eles com toda a sabedoria sobre a cultura. Que cultura era essa? Babilônica. Cultura babilônica. O quê? Sim. Tem uma frase muito interessante no livro chamado A Arte da Guerra, de um escritor chamado Sun Tzu, que diz assim, conheça teu inimigo. Ele transcreveu. Conheça o teu inimigo como a ti mesmo. Nada mais do que isso. O que significa? Para Daniel entender e trabalhar no reino, ele precisava ter ali a cultura daquele povo. Daniel, ele estava dentro do reinado de Nabucodonosor, não era porque Daniel era um cara bonitinho. Não era porque Daniel foi um cara que era, sei lá, filho de um outro rei, de um príncipe dos nobres. Não era por isso. Daniel estava dentro do reinado de Nabucodonosor por um propósito de Deus. Quem representava Deus naquele reino? O Deus Altíssimo e verdadeiro? Daniel. Entendem isso? Daniel estava ali como representante de Deus. Se a gente lê todo o livro de Daniel, a gente vai ver que as coisas aconteciam. Daniel estava ali como representante de Deus.
Esse era o propósito de Deus dele naquele reinado. O cativeiro aconteceu todo para isso? Não, o cativeiro teve vários aspectos que aconteceram. Um dos aspectos que o cativeiro aconteceu era inclusive por conta da desobediência do povo. Mesmo assim, Deus falou que cuidaria do povo ainda assim no cativeiro. E qual a forma de Deus cuidar? Da mesma forma que a gente viu lá no passado com José, colocando José ao lado do governo. A gente vai entender que existe um paralelo muito interessante entre José lá no Egito e Daniel na Babilônia. Eles têm um papel muito parecido, de assumir um poder de uma nação de que não é a dele. E estavam ali como escravos. E como escravos foram colocados como domínio sobre os que são livres e pertencentes àquela nação. É o que aconteceu com José e é o que aconteceu com Daniel. Então ele aprende sim toda aquela cultura. E para Daniel, Deus dá o dom de interpretação de sonhos. Até aí, tudo bem, meninos aqui presencial? Dúvidas? Não. Pessoal do Zoom, dúvidas? Não? Ok. Então, a gente vai encerrar por causa do horário, só que eu quero que vocês anotem aí e apontem esses pontos sobre a vida de Daniel. Vamos lá. Vida de Daniel. Vida do Dandan. Primeiro ponto da vida do Daniel. Pontos sobre a vida de Daniel. Primeiro ponto. Daniel veio do reino de Judá, ou reino do sul. Daniel veio da nação de Judá, ou do reino de Judá. Qualquer uma das formas que vocês anotarem está ok. Daniel veio da nação de Judá. Segundo ponto. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, ou se vocês quiserem Daniel e seus amigos também, para ficar fácil na hora de anotar, optam por permanecer. Pode pôr aí um risquinho em permanecer, uma aspas, mas grifem aí, permanecer. Daniel e seus amigos, ou Daniel, Azarias, Misael e Ananias, escolhem permanecer puros. Ok? Terceiro ponto. Daniel e seus amigos rejeitam o tratamento de realeza dos babilônicos. Daniel e seus amigos rejeitam o tratamento de realeza babilônica. Minúsculo. Daniel e seus amigos rejeitam o tratamento de realeza babilônico. Ok até aí? Pessoal aí no Zoom, estamos tranquilos? Vitória Inês caiu. E por hoje é o último. Daniel e seus amigos aprendem toda ou a
como é que eu vou descrever isso? Aprendem, como é que a Bíblia fala? Toda cultura e ciência. Toda cultura e ciência babilônica. Daniel e seus amigos aprendem toda a cultura e ciência babilônica. Vírgula. Ok? Daniel e seus amigos aprendem toda a cultura e ciência babilônica, vírgula, abençoados pelo próprio Deus. Outra vírgulazinha, Daniel tem o dom de visões, de interpretação de sonhos, desculpa. E visões também. Visões também. Visões e interpretação de sonhos. Sabe Bem? interpretar todo tipo de visão e sonhos. Bruna, Daniel o quê? Daniel tem o dom de visões e interpretação de sonhos. Ou seja, Deus mostrava as coisas para Daniel e ao mesmo tempo que alguém sonhasse, Deus revelava o sentido ou o propósito daquele sonho através da vida de Daniel. Vocês estão lembrados lá de José? Contando para Faraó qual era o sonho de Faraó? É a mesma coisa que acontece com Daniel. Tá bem? Ok? Só que José, a Bíblia vai falar que ele tinha o dom de interpretar os sonhos. Mas de Daniel vai falar que ele também tinha um sonho, o dom de também ter essas visões. Ele também tinha as visões. Ok? Até aí? Senhoras e senhores, alguma dúvida quanto ao que nós estudamos hoje, voltado para Daniel? Não. Não? Estamos tranquilos? Sim. Tá.